Todos fomos criados pelo mesmo Deus, mas ser sua criação não significa ser seu filho. Muitos passam todos os seus dias na escuridão, sem tocar nas mãos que os deram vida. Jesus veio até nós, nos amou, se entregou à morte e ressuscitou para que todos o encontrem e finalmente sejam adorados como filhos do único e verdadeiro Deus. Ter um encontro pessoal com Jesus é uma oportunidade única, aquela que, quando temos, devemos agarrar com todas as nossas forças. Para encontrar com o Rei, é preciso estar pronto, com o coração aberto e os ouvidos sensíveis. A Universidade da Vida é o que vai nos preparar para este grande momento. Aprenda a viver tocando nas mãos do seu Criador, descansando no colo de seu Pai e sendo transformado dia após dia pelo sangue de Jesus. Se permita ser encontrado por este amor. Se exponha ao seu Criador. Universidade da Vida, aprendendo o propósito de Deus para nós. Nossa segunda aula do pós-encontro, e eu creio que Deus tem falado muito ao seu coração, a você que está se expondo às lições, e Deus ainda tem muito mais a fazer com cada um de nós. Então, quero dizer que você é bem-vindo a esta aula, que você abra o seu coração para o que Deus tem para nós neste dia. Hoje nós vamos falar sobre suas decisões o definem, que você possa captar no seu espírito esta aula de hoje, esta mensagem de hoje, muito importante para a sua caminhada, para a nossa caminhada com Deus, nesta jornada de vida que nós temos enfrentado tantos problemas, tantas dificuldades nos dias atuais. E nós temos aqui a oportunidade na Universidade da Vida de conhecermos o propósito, de aprendermos mais sobre o plano de Deus para nós. Então, abra seu coração, que você possa se expor, esteja acomodado, se desligue de tudo aquilo que atrapalha este momento para você poder se conectar. Uma das lições que nós tivemos esses tempos atrás sobre conexão. Precisamos nos conectar com o Senhor, precisamos nos conectar com aquilo que estamos fazendo. E nessa correria de hoje, a gente muitas vezes não se conecta, A gente faz coisas, mas não há uma conexão. Que você possa se conectar com o Espírito Santo de Deus, e receber hoje o que Deus tem para a sua vida. É uma alegria muito grande estarmos aqui, é a 7ª semana, Se você está aqui acompanhando, você chegou até aqui, eu quero dizer que você é um vencedor, uma vencedora, perseverando na palavra de Deus, no ensino, neste curso chamado Universidade da Vida. Semana passada nós falamos sobre o segredo que transformará a sua vida, Estávamos falando sobre essa conexão de você ter intimidade com Deus, de você buscar ao Senhor, ter um plano de leitura, uma maneira de você ler a palavra, um planejamento, um devocional. Resumindo, você ter diariamente um tempo com o Senhor. Isso faz toda a diferença na sua vida cristã, na sua caminhada cristã. Amém? E hoje queremos falar sobre as suas decisões. As suas decisões te definem, as suas decisões definem a sua vida. E, meus amados, com Deus nós temos a oportunidade de escolhermos as decisões corretas. Eu já tomei decisões erradas, achando que estava certo. Eu já tomei decisões certas também, achando que estava errado.
quando nós não temos essa intimidade com Deus, uma conexão com o Espírito Santo, muitas vezes nós tomamos decisões erradas que vai mudar todo o destino na nossa vida. E a gente sabe que uma decisão errada não afeta somente a mim, mas afeta família, afeta pessoas que estão ao nosso redor, né? Se você lembra da história de Jonas, né, da baleia lá, do peixe grande, a decisão errada de Jonas colocou em risco todas as pessoas que estavam naquele barco. Eu não lembro agora se eram 300, 600 pessoas, mas tinha muita gente. E aquelas vidas corriam perigo de morte por causa de Jonas, de uma pessoa que desobedeceu a Deus. Então, pense nisso, a sua decisão errada coloca em risco pessoas inocentes. E nós precisamos então buscar em Deus, tomar as decisões corretas. É isso que nós vamos aqui aprender no dia de hoje. Amém? Então, né, fique aí acomodado, né, toma seu cafezinho, sua água, né, feche as janelas, se desligue de tudo que te atrapalha. Se você tem outros aparelhos eletrônicos, desligue e vamos nos conectar agora com a palavra de Deus. Amém? E para a gente começar, quero contar uma história. Duas crianças, uma criança estava brincando em linhas de trens, onde tem as linhas, né, os trens passam e as crianças estavam brincando. Uma criança estava brincando numa linha onde estava desativado, não funcionava. E as outras crianças estavam brincando na outra parte da linha onde passava-se, né, ainda estava em uso, né? E o trem estava vindo e as crianças, como sempre distraídas, não prestou atenção que o trem estava vindo. E aquela criança brincando sozinha na linha desativada, ela estava segura, né? E as crianças brincando, elas não perceberam. Quando o trem estava chegando, o manobrista, aquele homem que está cuidando, ele podia mudar a alavanca e colocar o trem para essa linha em desuso, para parar o trem, para o trem não pegar as outras crianças. Mas ele iria pegar aquela criança que estava brincando sozinha. Estava naquele manobrista, naquela pessoa, ele tinha que tomar uma decisão rápida. Ou o trem ia no seu percurso normal, mas ele ia matar todas aquelas crianças que estavam brincando distraídas, ou ele ia jogar o trem para uma linha em desuso e ele ia sacrificar a vida de uma criança que estava brincando talvez num lugar certo, né? E essa atitude esse homem teria que tomar. E eu pergunto, se fosse você, esse manobrista, você tivesse que tomar uma decisão, qual decisão você iria tomar? Qual você ia sacrificar? Deixar todas aquelas crianças morrer porque elas estavam brincando no lugar errado? Ou para salvar todas aquelas crianças brincando no lugar errado, ia sacrificar a vida de uma criança brincando sozinha? Que decisão difícil, né? E quando eu vi essa história, eu, sinceramente, eu não saberia o que eu ia fazer, né? Ou você sacrifica, você pode pensar assim, mas eles estão brincando no lugar errado, então mata elas mesmo, né? Porque elas estão fazendo a coisa errada e aquela uma que está certa, né? Deixa ela. Ou você vai salvar, lá tinha umas 5, 10 crianças, é melhor sacrificar uma só. Que decisão difícil, né? Que a gente tem que tomar. E muitas vezes nas nossas vidas, não são pessoas, não são crianças, mas nós temos que tomar decisões que vai mudar o rumo, o curso da sua vida. E a alavanca está na sua mão, mas você precisa tomar essa decisão, né? Então, qual rumo você vai tomar?
E muitas vezes a gente não consegue enxergar a continuidade, o que vai ter depois da pista. A gente só consegue ver agora o momento, né? A gente pensa no agora, nós pensamos muitas vezes qual vai ser o benefício dessa decisão agora e não conseguimos enxergar o depois. E com Deus nós podemos, né, ter a resposta final. Então, guarde isso, medite. Você tem essa alavanca, está na sua mão a decisão de ir para uma linha ou para outra. Vai depender do que você escolher, ok? Então, gostaria que você prestasse atenção nesse testemunho da pastora Cláudia, esposa do pastor César, um testemunho tremendo, né, muito sério, que o Espírito Santo levou ela a ter essa experiência, né? Então vamos nos expor a esse testemunho agora. Las decisiones que tomamos cada día nos definen, determinan la persona que somos. Nuestras decisiones comienzan a moldear la imagen de nuestro futuro y de la vida que viviremos. Cada decisión que tomamos tiene consecuencias, ya sean buenas o malas. Y a veces no podemos saber todo lo que implica una decisión, pero hay una manera de asegurar nuestro futuro, una manera de asegurarnos que viviremos la mejor vida, la que Dios ha preparado para nosotros. Hay momentos determinantes en la vida y para mí uno de esos momentos fue cuando como familia decidimos ir a vivir a Miami. Dios nos había hablado a César y a mí diciéndonos que Él quería que levantáramos una iglesia en los Estados Unidos de América para que restauráramos familias. Pero para mí ese tiempo fue de una lucha increíble. Habíamos estado viviendo por años en Colombia, amábamos Colombia y de pronto aparezco en un apartamento en Florida y fue ese cambio, la adaptación, el idioma, la ciudad. Mis pensamientos venían mi familia, mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis discípulos, mi carrera política. Lo dejamos todo. Pusimos todos nuestros esfuerzos en la Misión Carismática Internacional en Bogotá y la dejamos para comenzar de cero. Pero entendí que era una nueva etapa. Mi esposo y yo decidimos ir al sur de la Florida, después del atentado, a poder curar nuestras heridas emocionales, físicas. La verdad era una ofrenda que costaba. Y en un momento pensé, ¿será que necesito esta experiencia? ¿Será que sí será una decisión acertada? Y ahí, dentro de mí, en un momento, pude sentir la voz del Espíritu Santo que me decía, hija, no, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando empecé a confesar la palabra, la duda desapareció, el temor, la incertidumbre. Aunque hubo un momento de lucha física, de dolor físico en mi cabeza, sin embargo sabía que la prueba había terminado y lo entendí. Al otro día estábamos en un restaurante y yo quería comentarle a César todas las luchas que había vivido y dije, ¿en qué momento quiero pues expresarle? Pero también mi determinación de quedarme con él a ayudarlo en ese nuevo desafío que tenía a nivel ministerial. Y ahí, antes de que yo le pudiera expresar y contarle todo lo que había vivido, César me dice, Claudia, el Espíritu Santo me habló y me dijo que lo que tú viviste fue lo mismo que vivió esa primera mujer llamada Eva. Y dijo, mira, les había dado una misión, tenían que dar un paso de obediencia, pero vino la serpiente, que vino en pensamiento, colocó sentimientos, tristeza, para hacerte dudar del llamado. Y si tú hubieras comido de ese fruto,
me hubieras dado a mí y a nuestras hijas. Y hubiéramos tomado del fruto incorrecto, como esa primera pareja. Y desobedecer es salirnos del propósito y del paraíso. Hoy quiero decirles que cada decisión tiene que estar fundamentada en la palabra. No te guíes por las circunstancias. Si Dios te manda a hacer algo, si tienes la certeza de hacerlo, obedece. No cuestiones y nunca olvides, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amém. Que testemunho poderoso, né? Uma decisão, uma escolha define o seu futuro, né? E como testemunho da pastora Cláudia, por ela ouvir a voz do Espírito Santo, tomou uma decisão correta em Deus, né? E o Espírito Santo revelou ao seu marido como essa decisão podia afetar o seu casamento, seus filhos, ministério. A dependência do Espírito Santo é tudo na nossa vida, ouvir a voz de Deus para não tomarmos decisões erradas. É isso que nós vamos aprender nessa aula de hoje, né? As decisões, nós podemos aprender a tomar decisões corretas em Deus, dependendo do Espírito Santo, né? Quantas pessoas chegam um certo momento da sua vida e fala, por que eu fui fazer isso? Por que eu não ouvi meu pai e minha mãe? Por que eu não vi o pastor? Por que eu não vi o conselho? Né? E ficamos nos lamentando por não termos obedecidos, por não termos dado ouvido ou buscado, né? A gente toma decisões precipitadas e faz estragos na nossa vida, mas glória a Deus que nós temos o perdão de Deus, o arrependimento para poder mudar de vida, né? E isso não é o fim. Se você está vivendo este dilema por decisões que você tomou errada, eu quero te dizer que não é o fim, né? Que há uma chance de você se arrepender, de você buscar ao Senhor para Ele consertar a sua vida. Amém? Mas a partir de hoje, que você aprenda a tomar decisões em Deus. E é isso que nós queremos transmitir neste dia, né? Que o que eu gostaria muito de passar nesta aula é que você aprenda, né? Eu ainda não aprendi completamente, mas eu busco a Deus para que eu tome as decisões corretas na minha vida. Amém? Vamos orar, feche os seus olhos. Pai, pedimos neste momento que nesta universidade, Senhor da vida, que o Teu Espírito Santo possa ministrar em cada coração. Usa a minha vida, Senhor, e cada um que está aqui possa estar se expondo a esta palavra, que o Senhor venha ministrar, que o Senhor venha despertar os corações e que, ó Deus, nós possamos aprender a obedecer, que possamos aprender a depender e quando tivermos que tomar decisões, ó Pai, que sempre coloquemos o Senhor à nossa frente, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós abrimos nosso coração e eu peço que o Senhor toque cada coração que está se expondo a este estudo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. O nosso primeiro slide de hoje está escrito aí, momentos decisivos. Se você pode aí, repita, momentos decisivos. Como eu falei, você já deve ter passado por esses momentos que você tem que tomar decisões sérias na sua vida, que você sabe que o caminho que você escolher vai mudar tudo, né? Então, gostaria de estar lendo, baseando esse estudo na história de Abraão, lá em Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 1, né? Nós vamos ver hoje essa passagem de Abraão e Ló. Aqui ainda, né, ele era
Abrão, né? Não tinha sido mudado o seu nome. Então vamos ler aqui, Abraão capítulo 13, a partir do versículo 1. Saiu, pois, Abrão do Egito. Deixa eu tomar tempo. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele, sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. Era Abraão muito rico em gado, em prata, em ouro. E fez suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gados e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Então disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Então, aqui nós vemos, né, o momento em que Abrão se separa de Ló. Se você não conhece a história, quando Deus manda Abrão sair da parentela, sair do meio do seu povo e ir para uma terra desconhecida, Abrão leva sua esposa, seus servos, alguns bens, mas ele leva também o seu sobrinho Ló. Né? E chega aqui um momento nessa caminhada, os dois enriqueceram, os dois já tinham gados, já tinham muitos bens e não havia mais espaço para as suas ovelhas, o seu gado comer no mesmo pasto de tanto animal que tinha. Então os pastores, os servos deles começaram a brigar e chega um momento que eles precisam se separar. E Abrão diz para Ló: se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Abraão deixa Ló escolher primeiro, né? Ele deixa Ló escolher. Abraão não foi egoísta, podia ter escolhido o melhor caminho e falar assim: eu vou para esse lado que é mais frutífero, é mais bonito, e você vai para... Né? Abraão permite Ló escolher o caminho que ele quer seguir. E eu quero dizer, né, nesse segundo slide, vamos repetir: boas intenções não são suficientes. Boas intenções não são suficientes. Então, talvez você já escutou falar que o caminho do inferno é feito de boas intenções. Boas intenções não salvam. Você fazer ter bons princípios, bons motivos não salva, né? Então, essas boas intenções não são suficientes. Abrão deixa Ló escolher o caminho. Abrão coloca em Ló o poder de decisão. Qual foi o parâmetro que Ló usou para escolher o caminho? Qual foi o padrão que Ló usou para escolher o lado que ele ia? Se fosse você, que padrão você usaria para escolher? Né? Se chegasse Abraão, se você fosse Ló, né? E Abraão chegasse e falasse: ó, que lado que você quer ir? Que padrão você escolheria? Hoje, por você conhecer a história, talvez você ia ter um pouquinho de juízo, né? E escolher conforme a Bíblia. Você sabe o que está escrito na Bíblia. Mas se a gente não soubesse, suponhamos que a gente não soubesse, provavelmente eu acho que
a maioria de nós iríamos escolher da mesma maneira que Ló escolheu. Ele foi pelo que ele viu. Ele olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra e aquilo encantou os seus olhos, porque era um lugar bonito, um lugar verde, um lugar aprazível, agradável aos olhos, né? Um lugar frutífero, tudo bem cuidadinho, bonitinho, perfeito. O lugar perfeito aos olhos de Ló. E ele decide ir para aquela terra chamada Sodoma e Gomorra. Ele viu que a terra era fértil, a terra produzia muitos frutos, a terra era bonita, né? E ele escolhe ir para essa terra. Por outro lado, Abrão fica para um lado que a terra era deserto, uma terra que ainda tinha que ser preparada, tinha que trabalhar muito. E Abrão vai para este lado. E você deve saber, né? Mas vamos mostrar qual foi o final de Ló, da sua família. Está escrito lá em Gênesis, capítulo 19. A partir do versículo 26. Gênesis 19, a partir do 26 até o 36. Vamos ler para você ver que eu não estou inventando historinha. Vamos ler aqui o que aconteceu. Já no final, quando Deus envia o anjo para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra por causa de tanta perversidade. Olha só, Gênesis 19, 26. A mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante a face do Senhor. Ele olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que a fumaça da terra subia como a de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou e nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também esta noite. Entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela deitou e nem quando levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló, do seu pai. E a primogênita deu à luz um filho e chamou-lhe Moabe. E este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Então, olha só o que aconteceu. Por uma decisão errada de Ló, ele escolheu pelo que ele viu. Ele escolheu pelo que ele sentiu. Ele deixou o seu sentimento, as suas emoções escolher por ele. Ele não escolheu pelo Espírito. E ele tomou uma decisão terrível. Quando eles
são tirados da cidade de Sodoma, a sua esposa olha para trás. E Deus tinha avisado, não olhe para trás. Ela olha, olhar para trás significa ter saudade do passado, do pecado. Muitos de nós estamos caminhando com Jesus, ficamos pensando nas coisas que aconteceu, achando que talvez eu era mais feliz, né? Como era bom aqueles tempos em que eu fazia certas coisas, né? E fica nessa saudade do passado. Cuidado, você pode virar estátua de sal igual a mulher de Ló. Não olhe para trás, não tenha saudade da sua vida de pecado. Né? Deus tem coisas muito melhor. E quando eles estão lá, né, depois que passou tudo, eles vão para um lugar. As duas filhas de Ló já estavam tão contaminadas e elas pensam, não tem um homem aqui para dar continuidade à descendência da nossa família. Eram duas mulheres e eles estavam no meio de um povo que tinha costumes diferentes. E elas decidem não misturar, então para não misturar com outro povo, elas decidem ter relação com seu pai. E isso gerou um maior desastre. A filha mais velha deu um filho, chamou de Moabe, e a outra de Amon. Os moabitas e os amonitas foram tribos que fizeram a maior desgraça, foram inimigos de Deus, eram idólatras, pessoas más, porque foram geradas no pecado, foram geradas por decisões pessoais, sem buscar a presença de Deus. Então, essa decisão marcou uma geração, né? E eles foram excluídos, os moabitas e os amonitas foram excluídos, foram tribos que não tinham a bênção de Deus. Então, amados, decisões erradas vai marcar a nossa descendência, vai marcar gerações e precisamos então aprender com essa situação na vida de Ló e de Abraão. Né? Por outro lado, nós vamos ver a vida de Abraão. Né? Nós vemos aqui uma situação drástica, terrível, em que uma escolha errada marcou toda uma descendência. Mas agora nós vamos ver o lado de Abraão, né? O que diz aí nesse slide, o caminho seguro. O caminho seguro é o caminho que a gente toma em Deus. E talvez você já saiba que o caminho que Deus escolhe para a gente muitas vezes é um caminho desconhecido, estranho, que você não conhece completamente, mas pela fé você vai trilhar esse caminho e você vai sair daí mais do que vencedor. O contrário de Ló, ele foi pelo que ele viu, ele foi pela segurança, ele viu que aqueles campos eram férteis, bonitos, e isso era agradável aos olhos, né? Isso era cômodo, isso era a coisa mais fácil, né? Que ele viu com os olhos naturais, porém ele não teve um discernimento espiritual que aquela terra era uma terra em que havia toda a prática de maldade, toda a perversão sexual acontecia em Sodoma e Gomorra. Essa é a cilada do diabo para nós, nos atrair pelo que a gente vê, pelo que a gente sente, né? E as consequências são terríveis. Mas vamos ver aqui, né, o caso de Abraão, o caminho seguro, em Gênesis capítulo 13, versículo 14 a 17. Gênesis 13, do versículo 14 em diante. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde você está para o lado do norte e do sul, do oriente e do ocidente,
porque toda esta terra que você vê, te hei de dar a ti, a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. Olha só que coisa poderosa. Esse é o caminho seguro que Deus tem para nós quando nós deixamos Deus nos guiar, né? Deus fala para Abrão, Abrão, olha para frente, olha para trás, olha para a direita, olha para a esquerda, onde a sua vista alcançar é o lugar que eu estou te dando. Agora, eu aqui imagino que Abraão, ele não olhou com os olhos naturais. Ele não viu somente um lugar físico. Eu acredito que os olhos de Abraão entrou num reino espiritual e ultrapassou os limites humanos e chegou a terras distantes, a lugares distantes que ele nunca tinha alcançado. Isso eu acredito no meu espírito, que logo Abraão conseguiu ver além do que os olhos dele estavam vendo, porque ele ultrapassou o natural, ele ultrapassou aquilo que era humano e ele conseguiu enxergar com Deus, porque Deus fala para ele assim, olha, quando Deus manda a gente olhar, quando Deus manda a gente fazer algo, nós nunca vamos enxergar no natural, nós vamos ver além. Por isso eu acredito que Abraão, ele enxergou muito além. Os olhos dele chegou aqui no Japão, os olhos dele chegou no Brasil, na Europa, nos confins da terra. Quando Deus manda você ver, quando Deus manda você fazer algo, Ele abre os nossos olhos para aquilo que o natural não consegue ver. Por isso eu acredito que Abraão conseguiu ver muito além do que os olhos humanos podiam ver, né? E Deus fala para Abraão, percorre essa terra, percorre porque onde você pisar a planta dos seus pés, eu te darei por herança. E essa palavra é para nós hoje. Onde nós pisarmos a planta do nosso pé, nós vamos tomar por herança. Em Deus, pela fé, nós vamos conquistar nações para a glória de Deus. Mas quando a gente anda em obediência, quando a gente anda não pelos sentidos, pelo que eu acho, pelo que eu penso, pelo que eu posso fazer, mas quando dependemos totalmente do Espírito Santo e Ele vai nos levar a um caminho seguro. Nós não conhecemos todas as consequências que as nossas decisões trarão, né? Nós não sabemos. A decisão de você estar aqui hoje no Japão, você não imaginava a consequência disso, né? Se você está aqui no Japão 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20, 30, você não imaginava o dia que você decidiu vir para o Japão, o que isso ia implicar na sua vida, né? Ou, né, se tem japoneses escutando isso aqui, né, você nasceu nessa terra, mas você talvez nunca imaginou que um dia você estaria na sua terra escutando um estrangeiro, um gaidin, ensinando a palavra de Deus para você, né? Porque são decisões. Um dia decidimos vir para essa terra com infinitas motivações. Um veio para trabalhar, outro veio para ficar rico, outro veio para fugir dos problemas do seu país, não queria ficar com seus pais. Cada um teve um motivo para vir para o Japão. Mas nós não imaginávamos as consequências dessas decisões que a gente teve na nossa vida. Eu vim com 17 anos, né? Hoje estou com 45 anos. Eu não vim achando que eu ia, vou ficar só 2 anos, 3 anos. Eu vim, não esperava o que fosse acontecer, né, na caminhada da minha vida, né? E pela misericórdia do Senhor, né, nessa caminhada o Senhor cruzou meu caminho, né, e eu tive um encontro com Ele e Ele me resgatou e hoje eu estou aqui para a glória
de Deus. Mas a propósito de eu vir para o Japão não era fazer a vontade de Deus, eu estava fazendo a minha vontade. O propósito de eu vir para o Japão não era ser um missionário, eu queria era ganhar dinheiro, né? E eu ganhei o maior tesouro da minha vida quando encontrei com Jesus. A maior riqueza que eu podia encontrar foi ter encontrado Jesus. Aliás, Ele me encontrou, né, no caminho que eu estava perdido. Então, nós não sabemos as consequências que as nossas decisões vão trazer para nós, mas Deus sabe. Deus sabe todas as consequências das suas decisões, seja ela decisões boas ou más, decisões certas ou erradas, nós não sabemos, mas Deus sabe. Às vezes a gente até imagina, né? Eu vou fazer isso vai acontecer. E tem gente que planeja o que vai acontecer e nesse percurso Deus, né, bagunça tudo, muda tudo. E você fica perdido porque fugiu do seu controle aquilo que você planejou, né? E eu quero dizer que Deus tem um plano melhor para você, né? Lá em Isaías 55:9 diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos e os pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Isaías 55:9. Olha o que Deus está dizendo. Assim como o céu é muito mais alto do que a terra, assim também os caminhos de Deus mais altos que os meus caminhos. Os meus pensamentos é terreno, os pensamentos de Deus estão lá muito além, né? Os nossos pensamentos estão aqui embaixo, mas os pensamentos de Deus são eternos. E nós precisamos então aprender, conectar, né, nos alinhar com os pensamentos de Deus, com os caminhos de Deus, né, porque Ele fala assim: eu é que sei que pensamento que tenho sobre você, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Então, meus irmãos, minhas irmãs, quando nós decidimos entregar os nossos caminhos ao Senhor, os nossos pensamentos, as nossas vontades, Deus tem o melhor. Deus não quer o nosso mal, Deus não quer nos destruir, Ele tem prazer em nos dar vitória. Mas eu preciso deixar Deus agir na minha vida, eu não posso escolher os meios, eu não posso escolher o jeito de servir ao Senhor, eu não posso escolher fazer a minha vontade, querendo servir a Deus do meu jeito. Eu tenho que deixar Deus fazer o que Ele quer na minha vida, né? Abraão tinha tudo, o pai de Abraão era rico, ele estava bem acomodado, ele tinha tudo. Então, pensando naturalmente, quem queria sair da comodidade, né? Tinha a proteção do pai, riqueza, tinha tudo. E Deus manda ele largar a mão de tudo, Deus manda ele renunciar a tudo e ir para uma terra que ele não conhecia, ir para um lugar que ele não sabia o que ia acontecer com ele. Mas ele obedeceu, passou por muitas dificuldades, por muitas lutas, mas quando estamos fazendo a vontade de Deus, quando estamos no centro da vontade de Deus, você vai estar em paz. Você pode estar passando por provações, por perseguições, por aflições, passando dificuldade financeira, passando por momentos de pessoas falando mal de você, mas se você está no centro da vontade de Deus, você vai estar em paz. Por que muitas vezes a gente fica perturbado, a gente fica aflito, ficamos com medo? Porque não temos a convicção que estamos fazendo a vontade de Deus. Mas eu te garanto que o dia que você descobre que você está fazendo a vontade de Deus, nada, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 8, que vai separar do amor de Deus. Não é fome, perseguição, angústia, aflição, nem as coisas de agora, nem do futuro, nada, nem dinheiro, nem saúde, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas para isso nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, obedecendo o seu chamado, obedecendo o que Ele pediu de cada um de nós. Amém? Então,
Nós precisamos, amados, aprender a depender desse Deus, de buscar, pedir a direção para que possamos andar em segurança. A decisão, as suas decisões te definem. As suas decisões definem o teu futuro. Você está hoje no lugar onde você decidiu anos atrás. Você está vivendo hoje exatamente porque lá atrás você decidiu, teve uma escolha. Você pode estar passando por um momento difícil hoje porque um tempo atrás você decidiu fazer o que você fez. Você pode estar vivendo um momento hoje de fartura, de bênção, de salvação com a sua família, porque um tempo atrás você decidiu o caminho certo. Então a sua decisão hoje vai mostrar daqui a um tempo o resultado disso. Então aprendamos a tomar as decisões certas, né? Então aquele manobrista que tinha que escolher ou deixava o trem correr o seu percurso natural e matar aquelas crianças brincando, ou ele tirava o trem do percurso que tinha que correr, fazer um percurso diferente para sacrificar apenas uma criança e salvar a vida de muitas crianças. E o que Deus fez foi isso conosco. Deus muda o percurso do trem para salvar a humanidade. E Ele coloca o trem naquela linha que estava desativada e entrega seu único filho para salvar a humanidade. Ele entrega seu único filho a morrer por nós. Precisou mudar a rota do trem. As coisas corriam naturalmente, mas o plano de Deus em Cristo Jesus, Ele mata, Ele entrega seu filho à morte para nos salvar. Que decisão difícil, que decisão dolorosa foi para Deus. Não foi fácil para Deus entregar o seu filho naquela cruz. Foi muita dor. Tanto que você lembra no Evangelho quando está a descrição, quando Jesus está sofrendo, a Bíblia diz que Deus deu as costas, porque era muita dor, o pecado estava ali sobre os ombros de Jesus, a dor era tão grande, Deus queria fazer algo, mas Ele não podia, senão Ele ia atrapalhar o plano, e Deus dá as costas. A Bíblia diz que houve trevas, a dor foi muito grande e Jesus sente que Ele foi abandonado e Ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Essa dor de separação, de abandono, de desamparo, é o que nós sentimos distante de Deus. Quando nós falamos, por que Deus não ouve? Por que Deus me abandonou? Por que Deus não me escuta? Foi essa dor que Jesus sentiu na cruz, quando o Pai deu as costas pelo sofrimento. Mas Ele estava simplesmente deixando o plano dele acontecer. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que o plano maravilhoso de Deus foi entregar o seu Filho para morrer, para nos salvar, para que a gente possa em Deus tomar decisões corretas, decisões certas. E eu quero dizer mais uma vez para você, se você hoje está vivendo uma vida de dor, de desgraça, de lutas por decisões erradas do passado, hoje Deus está aqui para restaurar isso, para mudar isso. Basta você se arrepender, basta você querer mudar de vida e deixar a partir de agora Deus dirigir sua vida. E a partir de agora você pedir direção de Deus, que você peça para que o Senhor ensine o caminho, né? E você se deixe ser levado pelo Espírito Santo, para que haja mudança, para que você possa viver a vida, a plenitude de Deus. Deus não tem prazer na sua dor, Deus não tem prazer na sua destruição, mas são as escolhas que nós tomamos.
nós temos que arcar com as consequências delas, sejam elas boas, sejam elas más. As decisões te definem. Amém? Então, que você possa aprender a depender de Deus, né? Quando você tiver que tomar decisão, não tome decisões precipitadas, não deixe a sua emoção falar mais alto, não deixe a pressão fazer você tomar decisões erradas, mas aprenda no momento de pressão, no momento de aflição, que você tenha mesmo que tomar uma decisão urgente, aprenda a buscar a Deus, ouvir a voz de Deus, e eu tenho certeza, tenho convicção que Deus vai te guiar para o caminho da verdade, da justiça, da bênção. Amém? Então, meus amigos, alunos da universidade, que você possa essa semana aprender a praticar isso. Busca direção, busca ouvir a voz de Deus, não tenha pressa, não exija que Deus te responda na hora, mas com sinceridade no coração, busque a Ele, né? Põe em prática, determine a você a buscá-lo, né? A tomar decisões, e quando você tomar uma decisão em Deus, vá até o fim, não pare no meio do caminho. Quantas pessoas, né, falam assim, Deus me mandou fazer isso, e na primeira luta, fala, não estou mais, não estou fazendo porque, não era de Deus, ou Deus mandou fazer outra coisa. Deus não brinca com a gente, né? Muitas vezes nós interpretamos pelas nossas emoções, né? Em todas as áreas, seja em relacionamento, seja no trabalho, seja em ministério, né? Muitas vezes nós vamos por sentimento, mas precisamos andar pelo Espírito de Deus, né? Avalie, identifique os critérios que você usa para tomar decisões. Se até hoje na sua vida você usou o padrão de Ló para escolher, pelo que vê, pelo que sente, pelos benefícios que você vai ter. Se eu escolher isso, eu vou ter mais benefícios, eu vou ser mais favorável em tal área, né? E a gente não olha pelo natural, né? Em todas as áreas a gente vai para procurar um trabalho, para fazer um ministério, para cumprir um chamado, no casamento, você vai querer sempre tirar vantagem em tudo. E isso não é o caminho, né? Mas em Deus nós precisamos olhar além, muito além do que a gente vê, do que a gente pensa, do que a gente sente. Isso é uma vida no Espírito. Amém? Então, que nessa semana você possa praticar isso, né? Que você possa se expor, se consagrar, buscar o Senhor para aprender a tomar decisões corretas na sua vida. Em nome de Jesus, né? Façam as suas lições, né, diariamente. Faça o seu devocional com Deus, aprenda a ouvir a voz de Deus, aprenda a depender de Deus. Você só tem a ganhar com isso. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, que cada ouvinte aqui, Senhor, que cada aluno desta universidade possa abrir o coração, Pai, possa buscar verdadeiramente, como nós tivemos esse exemplo tão sério de Ló e Abrão, por decisões, Senhor, que mudaram o percurso da sua vida. O final da vida de Ló foi triste, desastroso, porque ele sempre buscou o que era favorável, ele sempre buscou tirar vantagem nas coisas. Mas Abrão andou pelo Espírito, ele andou pelo que ele cria, não pelo que ele via. Por isso ele foi chamado Pai da Fé. Que nós possamos aprender como Abrão, Senhor, a andar não pelo que vemos, não pelo que as nossas emoções ou a nossa mente diz, mas que possamos aprender a andar pelo Espírito. Ensine a cada um de nós,
Senhor, ensina-nos, ó Deus, a andar totalmente dependente de Ti e tomar decisões corretas em Ti. Pai, aqueles que se frustraram, aqueles que tomaram decisões erradas até hoje e acham que já não tem mais jeito, Senhor, eu quero dizer que sim, tem jeito. Há oportunidades de mudança, que o Senhor possa ressuscitar a esperança nesses corações e que eles possam decidir a partir de hoje tomar decisões corretas, decisões dentro da Tua palavra, decisões não guiadas pela emoção, pela alma, por vontades próprias, egoístas, mas por vontades vindas do Teu Espírito Santo, Pai. Que possamos aprender, ó Deus, a ser um contigo, Senhor, e ouvir a Tua voz e obedecer, Pai. Em nome de Jesus, guarda os Teus filhos, guarda cada um dos Teus filhos, ó Pai, na fé, fortaleça-os, não permita, Senhor, que se afastem, se desviem dos Teus caminhos, Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém, meus amados, que prazer imenso podermos estar aqui compartilhando da Palavra de Deus, né? Estamos na 7ª semana, né? Então que essa semana você aí se dedique, busque, né? Põe em prática o que tem aprendido, se expõe às lições e semana que vem na nossa 8ª e penúltima aula, né? Você possa estar aberto, você possa estar aqui, né? Presente, o que Deus tem a falar conosco. Tenha uma semana de bênção, uma semana de muitas experiências, né? E eu peço, deixe o seu comentário, deixe a sua experiência, conte para nós o que Deus tem feito na sua vida, o que Deus tem ministrado ao seu coração. Compartilhe com uma pessoa que ainda não é cristã, compartilhe o que Deus tem feito na sua vida, né? Seja sal para abençoar vidas. Seja luz para tirar pessoas das trevas. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Até semana que vem.